Portanto, como o Islã está dominando, na verdade, não só a Itália, mas também a Europa inteira, como irá dominar o Brasil. Isso aqui é um assunto que a gente vem falando aqui no canal já faz tempo, né? Não é de hoje. Inclusive, antes de muitos canais, aí eu vejo que vários outros canais começaram a falar sobre isso agora, e a gente já está falando sobre isso há algum tempo, apesar, óbvio, a gente não fica só falando disso, as pessoas já sabem, o pessoal que acompanha aqui já entende a dificuldade e também que a culpa não é, exatamente em primeiro grau do Islã, né, mas o Islã está se aproveitando disso, né, para tomar conta. Então a gente vai falar um pouco, né, sobre isso e ver que existem 3 fases do domínio do Islã e, entender, né, analisar direito qual fase está passando a Europa e qual fase estaríamos passando nós aqui no Brasil. Muito bem? Quem está chegando aí pode também já escrever aqui nos comentários, no chat, e é importante que a gente veja aqui, né, confira o áudio, só vou conferir bem rápido. O áudio aqui para mim tá bom, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês podem me avisar aqui nos comentários. Claro, já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações para receber o conteúdo. E você, caso deseje, né, aqui apoiar o canal Lengua Mari, é possível fazer isso também através lá do clube de membros. Eu até posso mostrar aqui para vocês rapidinho na tela, porque o clube de membros ele vai fazer com que você tenha contato ali com as outras pessoas, claro, outras pessoas que existem ali no próprio canal, né, que apoiam o próprio canal, e aí você consegue também ter conteúdo exclusivo. Então, para quem, principalmente para quem é descendente de vênetos, eu estou colocando músicas medievais agora lá, né? Então são músicas que trazem letras em vêneto, tem lá escrito em vêneto a letra e também a tradução. Então você consegue fazer parte clicando aqui, né? Seja membro. Você clica ali, seja membro, e ele já vai te encaminhar para fazer todo o processo. E óbvio, se você deseja aí fazer a sua doação, é possível fazer também uma doação com qualquer valor para o canal, para o 54992622828 pelo Pix. Vou remover aqui. Então, por que que eu trago isso, né? Essa notícia, digamos, não é bem uma notícia, quer dizer, ela começa com uma notícia, porque eu vi como notícia, e aí eu trouxe essa pauta para vocês. Eu vou colocar aqui na tela um dado que, assim, não é tão surpreendente, a gente já sabe que isso vem acontecendo há bastante tempo e, infelizmente, né, vem acontecendo, mas é necessário que a gente fale um pouco mais sobre isso, não porque estamos sofrendo pela Europa, apesar, claro, sempre é lamentável, né, isso que está acontecendo, ali a terra dos nossos antepassados, a gente não desejaria isso, né? Mas principalmente para que sirva de alerta para nós aqui no Brasil, porque nós não estamos imunes a isso, né? Então, eu vou colocar aqui na tela, olha só. Bom, essa notícia me chamou a atenção hoje, né, pela manhã cedo. Vila Italiana celebra a chegada do primeiro bebê em 30 anos. Olha a gravidade disso, tá? Vila Italiana celebra a chegada do primeiro bebê em 30 anos. Então eles trouxeram aqui, depois eu fui conferir a notícia, é óbvio, a notícia é verídica. Após quase 3 décadas sem registrar novos nascimentos, a pequena aldeia de Pagliara dei Marsi, na região de Abruzzo, na Itália, voltou a viver um momento especial com a chegada de Lara Bussi Trabucco, em março de 2025, no ano passado. Com a população reduzida a cerca de 20 habitantes, majoritariamente idosos, o nascimento representou um acontecimento raro e significativo para a comunidade. É claro que estamos falando de uma comunidade, um vilarejo bem pequeno, mas a gente coloca isso em proporções, é a mesma coisa, né? A proporção para uma cidade maior não vai nascer adequadamente o número de crianças numa cidade maior como deveria. Aqui, né, a gente só está com estimativas. Então, a presença do bebê transformou a rotina, é óbvio, eram todos pessoas velhas e tal. Então, a rotina do bebê transforma, óbvio, a comunidade em si. Que pena, claro que daqui a pouco, quando ela se tornar mais velha, né, quando ela tiver lá os seus quase 18 anos, ela vai fugir dali, provavelmente ela vai cair fora da Itália também, né? O Erasmus, aquele programa de intercâmbio, também faz muitas vezes esse favor de tirar as pessoas do país, né? Favor entre aspas, né? Porque é lamentável, acaba tirando as pessoas ali do país e elas não voltam mais porque elas ficam iludidas em outros locais ali. E o mais triste disso
são os comentários dos brasileiros, né? Assim, não todos, mas grande parte, um bom número de comentários ali de brasileiros apoiando isso, né? Então, alguns, claro, preocupados, conscientes, né? A população vai acabar e tal, não sei o quê. E aí, algumas pessoas falando aqui, aqui no Brasil precisa mandar o povo parar de parir, né? Falando barbaridades ali, do tipo, eu ia comentar, mas não quero arranjar briga. Vamos ver outros comentários aqui. É pobre ainda, não tem nem o que comer e fica fazendo filho. Então, a gente vê que tem uma mentalidade assim de não querer, enfim, de querer se transformar igual a isso, né? De não ter filhos. As pessoas enxergam o quão prejudicial isso está fazendo para a Europa, e depois a gente vai ver por que é tão prejudicial, né? É prejudicial, óbvio, porque a população vai acabar, porque nós temos um sério risco de falência do país e também de domínio estrangeiro, que é o que está acontecendo já com a Europa. Então, as pessoas fazendo ali comentários estúpidos, né? Não se dando conta de um problema que o Brasil também está começando a passar, porque a demografia do Brasil já não é mais a mesma, já está em declínio. O brasileiro já não faz mais filhos para repor a população. Não interessa se lá no ambiente, numa comunidade carente, numa favela, tem uma pessoa que tem 10 filhos. O que interessa é que a gente tem que pegar o país inteiro, né? Para o país inteiro, aquela comunidade lá, se tem mais filhos, não está suprindo. Não supre mais, tá? Então a pessoa que bota 20 casais brasileiros que você vê, 10 bebês em 9 meses, isso aqui já é uma bobagem, né? Não condiz mais. Então eu nem vou mostrar muito aqui para não expor muitas pessoas, porque assim, as pessoas não têm culpa, né? Elas estão dentro de um sistema que está fazendo com que elas sejam empurradas para esse abismo, né? Para esse abismo do tipo, não queiram ter filhos, não queiram ter filhos, não queiram fazer filhos, que depois a gente vê, né? Aproveita a vida aí, toca, porque quem tem filho é idiota, é estúpido. A Europa, sim, né? São pessoas educadas, inteligentíssimas, e é por isso que eles decidem não ter filhos, para aproveitar a vida. Então, todo esse discurso aqui, que é um discurso hedonista e que está fazendo com que eles enfrentem situações aí escabrosas. Bom, vamos definitivamente aqui chegar a uma conclusão. Chegar a uma conclusão não, vamos começar a fazer a nossa elaboração para, enfim, chegar no assunto, na pauta desejada. Primeiramente, né, a gente falou sobre esse vilarejo aqui da Itália, né, o nascimento da Lara, é o nome do bebê aqui de 2025. Essa vila é interiorana, como mencionamos, mas é uma projeção que a gente consegue fazer, comparar com outros locais também, né? Não nascem crianças adequadamente nesses outros locais, por mais que eles sejam maiores, também tem um déficit muito grande, tá? Então, assim, a Itália é um país que serve como exemplo ali e que espelha muitos outros países da Europa, né? A taxa de nascimentos da Itália é mais ou menos 1,18, né? Então, é um nível muito baixo, porque o nível de reposição, só reposição tinha que ser 2,1. Então, está muito abaixo e só diminui, cada vez mais diminui. O que acontece quando a população encolhe, a gente tem uma série de problemas, né? Tem uma série de problemas. Então, a Europa inteira está abaixo desse nível aqui de reposição, é um fenômeno também que a gente não enxerga só na Europa, mas, por exemplo, em países como o Japão, a Coreia do Sul, né? Uma das piores taxas do mundo, inclusive, é a Coreia do Sul. Ele não é, claro, um evento isolado, mas sim um padrão civilizacional que principalmente o Ocidente caiu nesse buraco aqui, entrou nesse problema, tá? Então, por quê? Primeiramente, a gente deve colocar a culpa no próprio Ocidente, tá? Ao invés de arranjar ali culpados, o Islã, bababá. O Islã é uma causa, é um efeito que vem depois, eles estão se apropriando disso. Mas a cultura da morte, ela foi desenvolvida pelo próprio Ocidente, né? A gente tem como base disso que já alertava, né? Para quem lembra lá do Papa, o João Paulo II, ele alertava sobre isso bastante, né? Sobre a perda do valor intrínseco da vida, né? Que a vida ela passa a ser só um critério, então, de conveniência, planejamento e desejo. Ela não é mais aquilo que naturalmente acontece, né? Mas sim, ela é um plano dentro da família, é um plano dentro da cabeça da pessoa. E isso
tem suas manifestações que cada vez ficam mais evidentes nos dias de hoje, né? Os filhos vistos como custo, apenas custo, medo de responsabilidade, adiamento constante, né, de se ter filhos, rejeição explícita à maternidade ou à paternidade. Então a vida ela deixa de ser um bem a partir desse momento e vira uma variável, só uma variável. E a gente sabe, conhece todo, principalmente nós que somos descendentes de Vênetos, pelo menos aqueles que têm algum aprofundamento na história do Vêneto, sabe que os nossos imigrantes, quando vinham para cá, eles eram bem ligados, né, à religião. Então, eles tinham bastante filhos e não existia esse problema demográfico nem com eles aqui, e muito menos lá na Itália naquele período, porque eles estavam, de certa forma, bem ligados à paróquia. Então, existia, em primeiro lugar, esse sentido da vida, né? A vida era como um dom. Então, continuidade entre gerações era importante ter os filhos, né? Uma moral objetiva também, o casamento orientado sempre à família, filhos como parte natural, né, da união, e uma cultura comunitária muito forte, que hoje ela foi sendo exterminada gradativamente, né? A família naquela época era extensa, apoio social, então existia, de certa forma, deveres acima de desejos, sempre era orientado para que as pessoas tivessem os deveres acima dos desejos, não só com os filhos, mas com o trabalho, com outras coisas, né? Se colocassem, de certa forma, assim, de uma certa forma saudável, eu digo, né, em segundo plano, não totalmente em segundo plano, mas de uma forma saudável. Então, o resultado histórico disso foi estabilidade demográfica por séculos. Vocês nunca ouviram falar de problema demográfico da antiguidade ali, a Idade Média até agora, né? Agora é que começa todo esse problema. Não existia esse problema demográfico, né? Então a reprodução cultural ganhava uma grande ênfase nesse período. Obviamente, isso acontece que a igreja sustentava algo que hoje parece meio óbvio, mas que foi perdido, né? A centralidade da vida. Bom, aí depois a gente tem uma ruptura histórica, né? A ruptura histórica ocorre ali com o iluminismo, em primeiro momento, né? Ela vai ter o iluminismo, claro, tivemos outras rupturas aí, né? Mas o iluminismo, ele é meio que a bandeira para isso aqui, né? Então, ele vai colocar sempre a razão acima da tradição, como se a tradição não tivesse razão, é uma mentira, né? Mas ele coloca uma falsa razão acima da tradição, autonomia individual, questionamento da religião, questionamento sobre tudo. E aí nós temos pensadores famosíssimos que influenciaram e o início, pelo menos lá, né, um primeiro momento para todo esse problema que o Ocidente está envolvido hoje em dia. O Immanuel Kant, né, o Jean-Jacques Rousseau, são nomes principais dessas mudanças. Então, a partir deles aqui, começa a se introjetar no Ocidente a vida como, digamos, algo que pode ser relativo, né? Ela deixa de ter um sentido dado, né? Ela passa a ser construída, é uma construção. E aí, depois disso, a gente vai ter o que também, né? A força da burguesia e do próprio capitalismo, né? O planejamento da vida, ele passa a ser algo necessário e introjetado na cabeça das pessoas. Vocês veem, né? Isso acontece de uma maneira cada vez mais intensa, por exemplo, no Brasil, seguindo o caminho da Europa, que as pessoas que iniciam a ter um contato um pouco mais aguçado com esse pensamento da burguesia, e a burguesia ela pode ter vários partidos políticos, né? Ela pode ser de esquerda, ela pode ser de direita. Eu não estou falando de partido político e nem de orientação aqui. Tem muito burguês de esquerda e tem muito burguês de direita, né? Então, a burguesia em si, ela começa a colocar essa ideia na sociedade do planejamento da vida, dos filhos como investimento, foco em mobilidade social, né? Então a consequência disso foi o que na Europa e está acontecendo no Brasil também. Menos filhos, mais custo por filho, porque cada filho é um grande investimento, né? Eu preciso pagar uma escola que precisa ser a melhor de todas, meu filho precisa ser o melhor de todos, precisa ser o rei, precisa ser isso, precisa ser aquilo, várias atividades, isso, aquilo. Então fica impossível, né? Sustentar muitos filhos nesse sistema. Então você vai caindo nesse buraco aqui e vai levar, obviamente, à extinção o problema da demografia baixa.
E aí, quando a gente chega lá no século XX, nós temos, óbvio, várias outras coisas que ajudam, a contracepção, a revolução sexual, né? Também a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho vai influenciar nisso também, né? Porque a gente começa a ter uma separação entre sexualidade, família e reprodução. As coisas ficam totalmente separadas, tá? Então, isso não é o principal, mas acaba também agravando em certa medida. Então, vamos lá, para a lógica moderna aqui, hoje em dia ela é levada ao extremo. Então, hoje tudo precisa ser planejado. Tudo precisa ser planejado. Então, o risco ele precisa ser minimizado, sempre tem que ser o mínimo. Se possível, não ter risco nenhum. Se possível, não ter risco nenhum, pelo menos no Ocidente, né? Na Europa, na América do Norte, essa cultura é bem forte, né? Mas na Europa também prevalece. E no Brasil, isso também, né? Porque essas coisas não são, acredito que não sejam novidades para vocês, esse tipo de pensamento. Talvez mesmo vocês tenham esse tipo de pensamento. Então, nós já estamos contaminados com isso também. Então, o conforto, ele precisa ser elevado ao máximo. A minha vida precisa ser extremamente confortável. Tudo. Eu não posso sofrer com nada, né? Nem que eu seja criticado, porque senão, né, nossa, eu vou morrer se eu for criticado, né? Ninguém pode lançar uma crítica, ninguém pode fazer nada, eu não tenho que ter conforto ao máximo em todos os aspectos, desde a vida física até a vida intelectual, se pode colocar assim, né? Então, os filhos, a partir daqui, eles começam a entrar com uma imprevisibilidade, custo e bastante limitação para o nosso hedonismo, né? A modernidade, assim, ela não rejeitou, é óbvio, os filhos diretamente, ninguém faz isso, né? Não rejeita diretamente, mas ela criou, sim, um sistema onde não tem mais espaço, né, para esse tipo de coisa. Talvez o Brasil, é claro, ele não está tão aguçado nisso, mas ele está entrando nisso, efetivamente. Porque assim, não começa com todo mundo, mas começa com camadas da população, até que a cultura, por exemplo, no Brasil, isso começou muito forte com a burguesia brasileira, né? Então, aquilo que eles próprios vendiam na novela, a novela da Globo lá, né, uma vez e tal, e hoje também, mas é que hoje tá tão, sei lá, tá tão virado que as pessoas também não focam mais isso nas novelas, focam em outras pautas progressistas. Mas aquelas novelas lá do Manuel Carlos, né, da própria burguesia do Rio de Janeiro e tal, então tinha o quê? Tinha um filho, tinha dois, né? O modelo de sociedade que a burguesia tinha e queria vender, de sociedade bem desenvolvida, era essa, né? Pessoas que, enfim, estudavam muito, mandavam os filhos para estudar fora, tinham um filho, quanto muito dois, né? E isso foi sendo introjetado na cabeça do brasileiro, e vocês veem muitas pessoas que hoje nem são, né? A maior parte da população nem faz parte da burguesia, a população é de renda baixa, mas ela já comprou esse discurso. A massa já comprou esse discurso, né, de ser estéril. Então, todo mundo vai comprando o mesmo discurso. Que foi o que aconteceu na Europa, não é? O Brasil não é um caso isolado. Isso aqui é um projeto que já aconteceu na Europa. Existiam também vários pobres na Europa. E os pobres também foram comprando esse discurso até que chega os dias de hoje, todo esse problemão aí que nós temos, tá? As consequências reais que já atingiu em cheio a Europa, alguns outros países, mas principalmente a Europa, e vai atingir também, já está atingindo o Brasil. Envelhecimento e redução populacional, né? Então, são dois grandes aspectos aí que a gente consegue observar. E claro que isso vai passar para tudo. Vai ter economia, crise previdenciária, né, menos trabalhadores, e a gente já está escutando isso também no Brasil, crise previdenciária, menos trabalhadores, não vai ter como sustentar essa previdência por muito tempo, né? E assim também isso vai passar para o indivíduo em si. Isso a gente enxerga bastante na Europa. O quê? Adultos infantilizados, né, dificuldade de compromisso, prolongamento da adolescência. É assim, uma sociedade sem filhos, ela começa a perder a sua estrutura interna, a sua coesão, né, a sua responsabilidade de vida. Eu muito enxergo e enxerguei, por exemplo, na Europa, pessoas mais velhas, com 40, 50 anos, vivendo sozinhas ali, e às vezes nem um emprego direito não tem, né? A pessoa não faz nada muito ali substancial, ela vive de bico só para ter o dinheiro para fazer a farra, para fazer a festa, né? Ela vive com a ajuda dos pais, às vezes, tipo de pessoas velhas já, né? Pessoas com mais idade que já deveriam, né, tá, né,
vamos virar, se fosse homem, vamos virar homem, né? Então, isso daqui tende também a começar a acontecer no Brasil logo mais, mas não é com todo mundo, ela vai acontecendo por camadas, até que, quando vê, boa parte da população adulta está nesse, né? Não fede nem cheira. E, claro que depois a gente precisa falar um pouco sobre outro aspecto que prejudicou bastante o Ocidente, que foi aquele mito da superpopulação. Não sei se vocês já ouviram. Eu que comecei a frequentar o colégio, a escola lá no início dos anos 90, existia muito isso, né? Muitas pessoas falavam sobre isso e caiu por terra. Esse foi um mito lá criado, uma tese criada pelo tal do Thomas Malthus, né? Só que assim, essa previsão ela não se concretizou. O que acontece é que a produção de alimentos ela é suficiente, ela é bem suficiente. Então o problema não é a produção, o problema é a distribuição e desperdício. O medo de gente demais produziu também, ajudou a produzir essa cultura com gente de menos, né, com demografia cada vez mais baixa. E isso afetou, em primeiro lugar, é óbvio, os países ditos desenvolvidos economicamente, né? Economicamente, porque eticamente e moralmente a gente já começa a duvidar muitas coisas, tá? E nós temos esse ponto principal aqui que eu já levantei, né? Que é a questão da maturidade. A maturidade das pessoas, às vezes a gente vai enxergar, por exemplo, vai lá para o Japão, Coreia, que também tem esse tipo de problema, as pessoas são bastante maturas, né? Então, vivem num mundo assim artificial, uma coisa que não tem cabimento. Claro que uma vida tradicional exigiria responsabilidade real, né? Impõe um sacrifício além de você mesmo, tem que sair do seu ego, deslocar do ego, né? E cria um compromisso a longo prazo, porque você não pode deixar os seus filhos aí à deriva também, né? A falta disso, o que produziu, a gente consegue enxergar esse foco excessivo em si, a dificuldade de crescer emocionalmente, a vida prolongadamente centrada no indivíduo. Então, a pessoa envelhece, mas ela não amadurece. Então, esse é um grande problema que aconteceu, principalmente lá na Europa e vem acontecendo no Brasil, né? Certo. Agora a gente entra numa parte bem crítica, né? Uma parte bem crítica que, depois de tudo isso, já deixando claro, né, que a culpa principal é do Ocidente, né? A culpa principal é nossa, para que a gente não fique só jogando a culpa sempre em cima dos outros e não reveja a nossa condição como pessoas, como seres pensantes que acabamos desenvolvendo teses e ideologias que nos levaram para o buraco. É necessário que a gente se culpabilize, né? Depois de tudo isso, nós temos, óbvio, o Islã, que vai entrar com a sua própria filosofia, né, com o seu, com a sua estratégia de domínio, que é claríssima, estratégia de domínio. Até essa semana eu estava assistindo um vídeo, acho que era lá do canal do Bernardo Kirchner, e ele explica melhor a respeito disso. Até aconselho vocês darem uma olhada depois. Eu acho que o vídeo se chamava, deixa eu ver se eu tenho aqui, o muçulmano moderado e radical, se essa diferença existe, né? Ele explica que não existe essa diferença, porque ela, na verdade, são fases que o islamismo vai assumindo dentro da sua sociedade, que parece que uns são moderados, outros são radicais, mas na verdade eles estão em fases, tá? Então, uma coisa muito legal que foi abordado também naquele vídeo com mais detalhes, vocês podem assistir depois, e eu vou trazer para vocês aqui falando a respeito, óbvio, das nossas realidades. Olha só, o domínio do Islã, né? Ele acontece desde o início, através da imigração. Esse aqui, a imigração está no coração do Islã, está no coração da religião, tá? Toda a comunidade muçulmana, ela tende a seguir essas três fases que eu vou desmembrar aqui de domínio, que são três fases de Maomé, que ele passou por essas três fases, né? Bem registradas. Então, quando o Maomé, ele não era relevante, não tinha força alguma, ele mesmo diz lá na Surata número 109, verso 6 do Alcorão: a vós, a vossa religião, e a mim, a minha. Entenderam? Quando eles não eram nada, né? Eles não eram respeitados, então todos os outros eram maiores do que eles diziam isso: a vós, a vossa religião, a mim, a minha. Surata número 109, verso 6 do Alcorão.
Está escrito lá. Tá? Essa é a primeira fase. Não queremos nada. Não. Né? Liberdade religiosa. Então, já lá naquele início, pregava-se essa tolerância religiosa, exatamente como eles fazem hoje, quando eles são em números baixos, né, em menor número, principalmente nesse período ali do Maomé, lá do início, que os cristãos e os judeus superavam muito, né, a pequena comunidade islâmica que estava surgindo. Depois, quando o Islã começa a crescer, ele entra na fase 2. Depois a gente vai analisar as fases aqui, lá da Europa, da Itália e do Brasil, né? Ele entra na fase 2, que é conhecida como a data zero, né, para o muçulmano, né, que é a imigração, a égida, imigração de Meca para Medina. Então, esse daqui foi o início do Islã segundo os muçulmanos, lá por volta de 622 depois de Cristo. A imigração para o muçulmano, assim, ela é o coração da religião, né? E não é a pregação, não é a conversão pela fé, que é o Islã. É a imigração, é a expansão, né? Esse é o coração do Islã. Então, ali, o Maomé, ele torna-se um líder militar e político nessa segunda fase. Tá? Não apenas um religioso que prega a fé, a tolerância, né, e tal, eu com a minha religião, você com a sua. Não. No número 2, ele vira líder militar e político, não só um religioso. Então, aqui o tom dos versículos no Alcorão começam a mudar. Né? Não drasticamente, mas um pouquinho eles mudam. A gente tem lá Surata 2, versículo 190, que diz assim nessa segunda fase: combatei pela causa de Alá, aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Alá não estima os agressores. Vocês perceberam, começou a mudar aqui. Antes, né? Ó, eu aqui, eles lá. Né? Ninguém se machuca, ninguém faz nada. Aqui já existe o combate, combater aqueles que me combatem, mas sem agressão gratuita, né? Então eles já vão moderando aqui. Né? O Islã ele passa de uma fé para um sistema político militar. Então, porém, claro, antes da morte lá de Maomé, vai iniciar a fase 3. A fase 3 qual é? Maomé domina a cidade de Meca e assim o Islã passa a dominar boa parte da Península Arábica e a partir daqui as ordens começam a mudar, né? Porque Maomé já tem um grande exército, ele sente-se confiante em seu projeto militar, que de Deus pouco tem, né? É um projeto mais de conquista mesmo. Então, se a gente vai observar lá o versículo da Surata 9, capítulo 9, a gente vai ler assim nessa terceira fase. Vai ter, entre outras coisas, tem isso. Matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Já mudou bastante da primeira. Primeira, todo mundo é bonzinho, tolerante. A segunda, vamos só se defender. A terceira, vamos matar todo mundo. Né? Vocês entenderam? Então tem 3 fases. E o estúpido do ocidental, enfim, do não muçulmano, ele fica falando, não, mas existem aqueles que são radicais, loucos, que são recriminados pelos próprios, que são pessoas boas e não sei o quê, mas existem 3 fases, né, do islamismo. E também a gente encontra já nessa terceira fase, lá na própria Surata, combatei aqueles que não creem em Alá. Então, eles são bem claros aqui depois, nesse momento que já vira mais dramático. Né? Eles defendem que é necessário combater-nos, nós, que não somos muçulmanos, até que se submetam e paguem o tributo, ou se convertam, né? Se convertam definitivamente, caso não se converterem, que paguem o tributo. Se negarem a pagar o tributo, serão mortos. Tá? Serão mortos. E fazendo um parênteses aqui, por exemplo, a gente já consegue observar que é óbvio que não vai ser o país inteiro que vai ser dominado de uma vez só, né? Mas sim regiões, locais, cidades, né? Eles começam com domínio. Então, essas 3 fases elas vão se demonstrar diferentes em cada local de um mesmo país. Se a gente for ver lá em Londres, essa semana passada, acho que eu vi um vídeo, assim, era em Londres, 2 policiais entre aspas, muçulmanos andando a cavalo, né, fazendo a ronda do Ramadã, para ver se todos os muçulmanos de Londres estavam cumprindo o preceito do Ramadã. Andando de cavalo nas ruas de Londres,
com força policial, né? Uma força policial paralela, islâmica, e até que então parou ali definitivamente a polícia britânica pediu o que eles estavam fazendo. Aqui, talvez, né, a gente já está vendo que tá numa fase 2 ali já avançada, né? Londres já está numa fase 2 avançada, indo para uma fase 3, porque o próprio prefeito já é muçulmano também, tá? É, essa questão aqui do pagar o tributo, né? Ou se não será morto, ela já acontece nos países muçulmanos dos dias de hoje, né? Acontece em todos os não muçulmanos, eles precisam pagar esse tributo, que é um imposto extremamente caro, altíssimo, para que você possa, assim, comprar a sua tolerância dentro da sociedade deles e realizar a sua fé, que qualquer outra fé, dentro da sua casa, escondido. Então, essas são as fases do domínio do Islã, né? A gente precisa olhar para os países, principalmente a Europa, que é um caso drástico, é um caso que já está avançado, e tentar, pelo menos, identificar em que fase cada um está. Tá? Por exemplo, a Itália, né, vamos ver, o que a gente estava falando sobre as fases. Só pelos versículos do Alcorão a gente já consegue ver. Olha só, o primeiro lá, a primeira fase do Islã, a gente consegue representar por esse versículo da Surata. A vós, a vossa religião, e a minha. Bem, provavelmente existem locais da Itália que seja assim, que esteja ainda na fase 1, né? Existem locais da Itália que sejam assim, a vós, a vossa religião é a minha. Não só a Itália, locais de outros lugares da Europa que ainda estão assim, porque é uma comunidade muito pequena, fechada, eles não têm como, né, se sobrepor. Porém, nós temos locais, tanto da Itália quanto da Inglaterra principalmente, né, mas da Europa, né, em geral, que já está na fase 2. Combatei pela causa de Alá, aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão, porque Alá não estima os agressores. Ou seja, eles vão atacar, né, de um modo agressivo aqueles que se põem contra, não só se põem contra publicamente ao islamismo, como estamos fazendo aqui, né, mas que se recusam a serem convertidos ou que também, de certa forma, se recusam a respeitar ali as coisas deles, por exemplo, né? Então, esse já é um nível 2 que está bem espalhado por toda a Europa e também existem muitos lugares ali da Itália que o nível 2 já está bem aguçado, né? Combatei pela causa de Alá aqueles que vos combatem, porém não pratiqueis agressão. Ou seja, eles não vão ver alguém na rua ali e vão sair batendo porque não é muçulmano, isso não. Mas se caso, né, você fizer alguma coisa ou eles entenderem que você desrespeitou de algum modo, obviamente haverá ali o combate, haverá a agressão contra você. E aí depois nós temos a fase 3, né, da Surata 9, capítulo 9, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Essa fase 3 ela é bem aguçada lá, né, no Oriente Médio, em locais que até então não eram, né, totalmente muçulmanos, e aí começam a ser conquistados, né? Então é uma fase 3 ali que já é bem adiantada e talvez muitos lugares da Europa a gente antes de morrer vai ver isso acontecer, né, que estão hoje na fase 2, se nada, né, for feito, mas se nada for feito não só repreendendo-os, não adianta repreender essas pessoas hoje se daqui 20 anos o número, sei lá, de ingleses vai ser insuficiente para combater todos os números o número de muçulmanos que tem ali, né? O número de italianos, né? Não adianta nada, eles vão conquistar por número, elegendo seus políticos e depois instituindo a Sharia. Não adianta nada você fazer repressão, botar lei. Eles assumem e tiram a lei, acabou, né? Então as pessoas não são muito, né, legalistas, vamos criar lei, sim, mas depois que não tem mais pessoas, ali do próprio país, a lei vai cair, acabou, né? Então é preciso mudar tudo aquilo que vem antes que eu comecei o vídeo. Para isso, mudar. Não é só pegar o que, combater o sintoma, né? Mas você não combate a causa. Sem combater a causa, o sintoma vai piorar, né? Isso aqui é medicina pura, vai piorar, tá? Então, outra coisa, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de que a gente colocasse a mão na consciência, né? Tanto para esse lado
das nossas culpas e também analisar a fase que o Brasil vive, né? Porque a gente fala dos outros, mas calma, vai chegar aqui, porque eles não vão parar na Europa. Eles não pararam na Europa, né? O Brasil, será que fase vive? Tá? Eu, particularmente, creio que o Brasil vive a fase 1. Né? Vamos relembrar lá a surata da frase 1? A vós, a vossa religião, a minha. Né? Então, geralmente é essa fase que eles vão pregar a tolerância religiosa, né? Vai lá algum líder do Senado, fala e tal, os muçulmanos contribuíram com muito no Brasil, vamos acabar com o preconceito religioso, né? Vamos, enfim, essas coisas aí, tá? Então, o problema é que o Brasil está entrando em declínio demográfico, né? Então, quando se entrar efetivamente num declínio demográfico grave, e está indo para um declínio demográfico grave, pelo qual, infelizmente, a maior parte dos brasileiros ainda está clamando, né? Está dizendo sim, vamos, vamos ficar igual à Europa, vamos, vamos. Aí vai entrar na fase 2. Né? E aí depois, espero que quando eu já estiver morto, vai para a fase 3, né? Então, é lamentável, né? O Brasil, a América Latina em si teria todas as oportunidades, todas as chances de frear isso agora, né? Porque está numa fase muito recente, se não me engano, tem 2 milhões, né, de muçulmanos no país. Então, o Brasil teria plenas condições de mudar tudo isso, mas é preciso clareza, é preciso vontade, né? É preciso que as pessoas tenham maior, enfim, né, uma visão um pouco mais ampla, além dos seus partidinhos políticos, né? Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, não vai. Que é o que a Europa está presa também, enquanto isso eles estão sendo dominados, né? Por essa invasão, por esse domínio estratégico que é assim desde o início, é assim desde Maomé, né, o domínio estratégico deles. Então vamos acordar, né, pessoal? Vamos acordar, que tal? Vamos mudar nós aqui também. Eu vou ler os comentários, com toda certeza, tem bastante comentário aqui. Antes disso, eu só convido vocês aqui para a nossa imersão do dia 16 e 17 de maio para conhecer mais sobre você mesmo, sobre sua genética e conhecendo também a sua história. DNA Vêneto, desvendando sua história, 16 e 17. A gente vai deixar aqui um link, já tem um link fixado na descrição do vídeo, e também eu vou colocar depois ali nos comentários fixados, tá? O link do grupo de WhatsApp para você entrar, entra lá no grupo, depois, assim entrando, você manifesta o seu interesse, eu faço contato com você e te explico direitinho como vai acontecer, questão de valores também, se você aceita ou não, e tudo tranquilo, tá bom? Importante, porque nesse dia, olha só quem vai estar lá, junto com a gente, vai acontecer por videochamada, tá? Você pode entrar por videochamada. Quem vai estar com a gente vai ser a NexoGeno, que é uma empresa especializada em DNA, testes, né, em genética, e eles vão estar contribuindo, né, falando muito mais, com mais propriedade a respeito disso, e os primeiros inscritos vão ter ali o seu teste, que quiserem, né, enfim, disponibilizar o seu teste, vão ter o seu teste analisado por eles, né, com mais profundidade, explicado, na verdade, por eles com mais profundidade. Então, seria legal, seria bacana que você participasse também. E tudo isso faz parte disso que eu estou falando para vocês, né? A gente se aprofundar na nossa história, nas nossas raízes, na nossa tradição, e a gente vai entendendo o que a gente precisa fazer para manter isso e para não ser substituído, para não ser, enfim, né, totalmente exterminado, como está acontecendo com vários outros países aí. Infelizmente, né? Infelizmente está acontecendo isso, tá? Agora, aqui, né, para eu finalizar também esse caso, nós temos aqui a Alma Cidadania. Se você tem intenção, né, de reconhecer a sua cidadania, eu sei que muitas pessoas falam, mas tudo isso está acontecendo lá. Bom, mas outro caso que poderia mudar a condição da Europa é que eles começassem a pensar um pouco além do próprio umbigo, né, e parar com esse tipo de limitação estúpida, né? Ficar limitando
as próprias pessoas do seu sangue. Alguma hora eles vão ter que fazer isso, espero que eles não façam isso no momento mais drástico, né, na fase 3, mas que eles vejam todo esse problema e comecem a fazer agora. Mesmo assim, existem locais ainda que podem ser salvos, né, que podem, enfim, de certa forma, servir como resistência, e eu acredito fielmente que, num futuro, pode ser que seja um futuro mais breve, um futuro mais distante, a salvação da Europa vai chegar por meio, através dos seus dos seus descendentes aqui, né, no outro lado, enfim, principalmente no Brasil, na América Latina, né, em outros lugares que são aquela amostra que ficou preservada de tudo isso, tá? De todo esse problema, pelo menos de boa parte do seu problema. É por isso que não temos que nos deixar contaminar por esses problemas que são deles, não são nossos, tá? São deles esses problemas. Então, você pode aí entrar em contato com a Alma Cidadania Europeia. Como vocês podem ver, eles trabalham com outras cidadanias, italiana, espanhola, portuguesa, né, Luxemburgo, vistos consulares. Você entra em contato com eles, tem aqui contato e fala que chegou através do canal Lengua Mare. Se você decidir encaminhar o seu processo, é possível e que eles lhe deem, né, eles vão te dar um desconto no seu processo, porque você chegou através do canal Lengua Mare. Ótimo, perfeito. Vou ver aqui os comentários de vocês. Muito obrigado, pessoal. Então, vamos ver aqui, ó. Olha só, taxas, o GU, né? 6072. Taxas sobre herança, controle estatal sobre a vida familiar, sobre a vida individual, há uma influência maior dos bens comuns do que dos que vêm da família propriamente. Sim, claro, né, mas isso fica tudo, né? Tudo faz parte. Na verdade, o controle sobre a família foi algo cultural que foi imposto na nossa mentalidade. E aí depois nós temos também essa relação do próprio Estado que quer se apossuar, né, de certa forma, e cada vez vai piorar, porque cada vez tem menos indivíduos, então os bens comuns vão ficar cada vez mais estatais do que comuns, né? Se a gente pode falar desse jeito. Vamos ver aqui. O Pilot Castit, né? Sem chance, meu amigo, não tem como dominar. Eles são desunidos, brigam entre eles, não vai dominar nem a Europa nem o Brasil. Não sei, né? Não sei. Porque, na verdade, isso daqui, eles sempre foram assim. Sempre foi uma confusão tribal, desde lá da época de Maomé, tá? Então, bastou que houvesse um líder, como Maomé, e que juntasse todas essas tribos para um bem comum, que é o bem deles, né? O bem comum. Então, basicamente, isso daqui pode acontecer, e creio que aconteceria e acontecerá também no caso ali, se eles tenderem a crescer, né, e ficar um número muito maior, eles vão fazer isso também nos outros lugares, tá? Inclusive, quais são os líderes que eles estão posicionando hoje? São os políticos, né? Nós temos prefeito de Londres, que é muçulmano, prefeito de Nova York, eles estão pegando as grandes capitais, as grandes cidades, que são as que mais influenciam o mundo inteiro, né? Londres, Nova York, provavelmente deve ter outras cidades aí, cidades menores, mas daqui a pouco eles vão tomar todas as cidades maiores, e esses são os líderes que depois de um certo momento que tiver uma maioria ali, pelo menos, sei lá, não precisa ser maioria, mas uma grande maioria de muçulmanos naquela cidade, eles passam para outras fases de domínio. Então a fase ela não vai conquistar o país inteiro em si, mas ela vai conquistando redutos, tá? Até que se você deixar, conquista o país inteiro. É progressivo, não é que entra no país aqui, vamos lá, não é assim, né? Então eles vão conquistando, fazendo as suas redomas, certo? Eu não creio que o discurso ganhe essa luta sozinho. É muito mais provável que ele seja usado para validar o que é feito do que a causa que traz essas mudanças. Depende, né, mas é sobre o que você está falando, o discurso ganha essa luta. Não, claro, o discurso não vai ganhar a luta sozinho, né. Eu não entendi muito bem, né, enfim, o seu posicionamento sobre o que você está falando. Depois, se você consegue aí falar melhor, acho que e depois ele colocou aqui outras coisas. Vamos ver aqui. A taxa de natalidade entre os islâmicos não tende a cair a longo prazo também? Aqui em São Paulo, os que vieram se integraram rápido. Efetivamente, a gente tem dados que, por exemplo, os que, né, nascem na família e abandonam a sua cultura, a sua tradição ali islâmica, eles vão ser certamente aculturados, né? Mas a orientação deles é sempre para que eles não abandonem a família, né? A maior parte, é grande o número daqueles que
conseguem ficar ainda vivendo a sua cultura islâmica é maior do que aqueles que abandonam e que ficam secularizados. Tá? Então a gente vê, pelo menos em referência à Europa, eles ficam fechados ali em guetos, em nichos, né, em comunidades, e aquele que sai disso, na verdade, é quase morto, né? Então um filho, uma filha, basicamente, se ele não é morto por vias de fato, ele é renegado, ele não é renegado pela comunidade. Então, você deixar essa vida é basicamente você ter que abandonar a sua família. Então, não é todo mundo que consegue fazer isso, pelo menos, tá? Se os princípios do Ocidente forem obedecidos à risca, como o Ocidente poderá combater a cultura desses islâmicos? Na verdade, assim como se combatia até então, né? Não existia esse problema. Por exemplo, se a gente for enxergar lá, vamos pegar desde a Idade Média, né? Não vamos tanto para trás assim, mas a Idade Média até chegar, né, o período mais recente. Então já existia todo um sistema que não aceitava, né? Ele não aceitava esse sistema deles. É porque hoje em dia se aceita, as pessoas aceitam, né, que existam várias outras influências ali, e elas vão protegendo essas pessoas. Os próprios partidos políticos protegem. Então, uma vez com o próprio sistema que era tradicional daquela época do Ocidente, ele não tinha espaço para isso. Quem chegava era obrigado a se adaptar, né, ao sistema do Ocidente, assim como acontece nos países islâmicos hoje. Então, por isso que não acontecia. E hoje passa a acontecer. Mate BR. Muitos deles se juntam a partidos de esquerda para ganhar força por serem minoria de início. Eles vão se juntar a quem tem o discurso que é aquele discurso de tolerância religiosa que o Maomé pregou lá no início, né? Geralmente são partidos de esquerda, quando a gente vai falar sobre política, né? Ou pode ser partidos mais liberais também, centro, não sei, né? Enfim, aqueles que tenham esse tipo de discurso. Eu fui comentando conforme você falava, então saíram comentários. Beleza. Não, acredito que eu acho que a gente conseguiu conversar, né, a respeito disso. Olha só, então o Gu aqui, que deve ser o Gustavo, né? Ele falou uma coisa bem importante, que é a relação, como é que poderia se combater? Bom, quando você toma todo o sistema tradicional que existia no Ocidente até então, né, até ter toda, por exemplo, a Revolução Francesa e aí depois acabar caindo, né, desovando lá no Napoleão e vários outros regimes, né, que vai deflagrar nos nossos estados de hoje, essas coisas não aconteciam justamente por isso, porque toda a regra, a base, os princípios do Ocidente não deixavam que isso acontecesse. O muçulmano chegava, ele não tinha essa liberdade que ele tem, né, não se podia nem construir, fazer mecas, fazer mesquitas, rezar na rua, isso não, né? Assim como acontece lá com eles. Vá você lá, rezar um Pai Nosso na rua, sair com uma cruz, você vai ser morto. Pelo menos vai ser preso, vai ter que pagar multa se não for morto, né? Depende do país. Depende do país, né? Então, basicamente, é assim que eles vão contendo, né, as influências de fora e eles preservam aquilo lá no caso do islamismo. É claro, óbvio, a gente não precisa exagerar a tal ponto, né? Não precisa exagerar a tal ponto, mas é necessário que se tenha pelo menos uma ordem, uma rígida ordem, para que essas coisas não aconteçam, né? E eles vão invadindo e fazendo redomas, né, ao passar do tempo. Muito bem, pessoal. Eu acredito que a gente conseguiu ter uma boa conversa e expliquei para vocês. Muito interessante. Aconselho de novo vocês assistirem lá o vídeo que eu indiquei, né, do Bernardo, lá no canal dele. E nos vemos na próxima, tá bom? Tchau, tchau. Strucon.